Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Atenção, você que vai ser futuro empregado público do CREA do Estado do Pará. Este material consta de 50 questões em que eu abordarei as legislações que provavelmente estarão na sua prova. Questões de todas as legislações, tá? E se você quiser adquirir esse material, você pode adquirir diretamente na plataforma do meu site, valneioliveira.com.br. A correção das 2 primeiras questões eu vou fazer aqui no YouTube, liberado para todos. Mas a partir da terceira questão até a questão 50, vai ser para quem tiver interesse em adquirir, tá? E aí você pode, no meu site, adquirir no cartão de crédito, no Pix, no boleto bancário. Assim que for confirmado o pagamento, pelo PagSeguro, você vai jogar o seu login e sua senha na plataforma do meu site, vai entrar lá. Por lá vai baixar as questões em PDF, são 50 questões em PDF, que fique bem claro, sem gabarito, não adianta pedir o gabarito que eu não mando. Professor, como assim o senhor vende questões sem gabarito? É porque eu quero que você assista a videoaula de correção, porque com a videoaula de correção você vai extrair o gabarito. Tá? Então o nosso objetivo não é só vender a apostila com gabarito, eu quero vender a apostila sem gabarito e você assista a aula, porque por vezes a questão não está ali, mas de outro comentário paralelo, a questão poderá estar e você vai falar, o professor passou 50 questões, não quero o que ele falou. Assista a aula, tá? Não menos importante, faça parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, 91982309873, 91982309873, a nossa equipe estará recebendo o seu WhatsApp, você fala, eu sou fulano, vou fazer o concurso do CREA Pará, de imediato vai lhe colocar na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, que por lá eu dou dicas digitadas por pequenos vídeos, ou mesmo áudios, para você aí verificar os temas mais importantes da legislação. E também me siga no Instagram para mais dicas. Lembrando que na plataforma do site também tem materiais de outros colegas colaboradores aqui na plataforma. Material de informática, material referente ali a matemática, raciocínio lógico, material referente a português também. Qualquer informação você pode chamar no WhatsApp que a nossa equipe estará esclarecendo para os senhores e para as senhoras. Fechou? Sem mais delongas, vamos, conforme prometido, resolver a questão de número 1. A questão número 1, vamos resolver aí para você a 1 e a 2. Depois na plataforma da questão 3 até a 50. A questão 1, ela vai tratar, preste atenção, desta lei. A lei número 5.194 de 96. Eu sempre digo aos meus alunos, não vai ser diferente para os senhores e para as senhoras, quando você tem no seu edital várias legislações, é importante você fazer um quadro com o número da legislação e o que institui a lei, o decreto, ou o que você estiver estudando, tá? Então, olha só, essa lei 5.194/96, vamos já resolver algumas questões sobre ela, ela trata do quê, na verdade? Ela vai estabelecer normas para quê? Para o exercício das profissões de engenharia, tá? Então, vai estabelecer normas para o exercício da profissão de engenharia, que mais, professor? Arquitetura, tá? Engenharia, arquitetura e agronomia no Brasil. Engenharia, arquitetura e agronomia no Brasil, tá? Ela vai definir também a organização, ela vai definir o funcionamento do CONFEA e do CREA. Isso, a organização e o funcionamento do CONFEA e do CREA. Pessoal, o que é esse CONFEA? O CONFEA é o Conselho Federal e o CREA são os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, tá? Então, podemos dizer categoricamente que esta lei ela vai regulamentar o exercício profissional dos engenheiros, dos arquitetos e também dos agrônomos.
Com qual objetivo? Com objetivo na responsabilidade técnica e na segurança das atividades desses profissionais. Como falamos anteriormente, justamente aí esta lei também vai criar o CONFEA e o CREA, que nada mais, nada menos. O CONFEA, nós falamos, é o Conselho, no caso aí, federal, né? E os CREAs é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, certo? O CONFEA e os CREAs, eles são responsáveis pelo quê? Os CREAs, pela fiscalização, pela regulamentação, responsáveis pela supervisão do quê, professor? Do exercício profissional, tá? Já o CONFEA, o Conselho Federal, ele justamente vai coordenar e ele vai orientar o que, professor? As atividades da profissão em âmbito federal. E os CREAs vão coordenar, né, no caso aí, e vão orientar as atividades no âmbito regional, tá? Essa lei também, nós temos como base que ela trata também do registro profissional. Ela vai estabelecer o quê? A obrigatoriedade de registro nos CREAs. Para quê? Para o exercício da profissão e também a emissão do ART. Não esqueça, hein? A emissão do ART. O que é isso, pessoal? Faz mal com açaí, nem com bacaba. O que é o ART? Anote aí. Justamente o ART é a anotação de responsabilidade técnica para obras e para serviços técnicos dentro dessas áreas. Falamos anteriormente também que essa lei vai tratar sobre a fiscalização, né? Ou seja, os CREAs, ele tem a função de fiscalizar o exercício profissional para verificar o quê? A regularidade das atividades, justamente para impedir o exercício ilegal da profissão, tá? Também essa lei ela vai definir os deveres éticos, profissionais e a previsão de sanções no caso aí das penalidades. Então, veja bem, fizemos aí um apanhado geral. Toda vez que nossas questões nós iniciarmos, a gente vai fazer um apanhado geral para nós começarmos a resolver a questão, tá? Vamos para a questão número 1. Essa questão número 1 é uma questão recentíssima, ela é quente. Foi aplicada neste ano, 2024. Então, é uma questão muito forte, recentíssima para a sua prova. Diz assim, ó, a lei 5.194 de... só retificando aí, tá? Na questão apareceu 66. Aliás, só ver aqui rapidamente. É 66, tá? Me perdoe que eu acabei colocando aqui 96, mas tivemos tempo de retificar, tá? 66. Por favor, é 5.194 de 66. Fechou. Então vamos lá. Questão 1. A Lei 5.194 de 66 regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo no Brasil. De acordo com essa lei, é correto afirmar. A letra A diz: as remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora, não poderá ser inferior a 10 vezes o salário mínimo da respectiva região. Letra B. Os representantes das escolas ou faculdades e seus suplentes serão eleitos por maioria simples de votos em assembleia dos delegados de cada grupo profissional, designados pelas respectivas congregações. C. O Conselho Federal ou Regional, que durante 2 anos faltar, na verdade, o Conselheiro Federal ou Regional, que durante 2 anos faltar sem licença prévia a 10 sessões consecutivas ou não, perderá o mandato mediante processo administrativo, passando este a ser exercido em caráter efetivo pelo respectivo suplente. E a letra D diz que as câmaras especializadas são os órgãos dos conselhos regionais encarregados de julgar e de decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais e infrações do Código de Ética. E aí, você que tentou fazer essa questão em casa, marcou qual alternativa na questão número 1? Letra o quê? Está muito baixo, fala mais alto. A letra o quê? Hã? Quem falou letra D de dado, acertou. Gabarito letra D. Vamos analisar alternativa por alternativa.
A letra A falou que as remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos, engenheiros agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora, não poderá ser inferior a 10 vezes o salário mínimo da respectiva região. Errado. Errado. Acompanhe comigo essa letra A no artigo 82. Acompanhe aí. A letra A da questão 1. Acompanhe aí no artigo 82. Vamos ver justamente por que está incorreta essa letra A. Olha aí o que fala o artigo 82 da Lei 5194 de 66. Olha só o que diz. Diz assim: as remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora, não poderá ser inferiores a 6 salários, 6 vezes o salário mínimo da respectiva região. Errou a questão, letra A, porque falou 10, tá? Então, letra A está incorreta, em concordância com o artigo 82. Vamos ver a letra B? A letra B diz que os representantes das escolas ou faculdades e seus suplentes serão eleitos por maioria simples. Erra. Acompanhe comigo no artigo 29. Olha aí. Acompanhe comigo a partir do artigo 29 da Lei 5.194 de 66, que diz assim, ó, não é maioria simples. Diz assim o artigo 29, quando fala da composição e organização do Conselho Federal. O Conselho Federal, olha aí, muito importante aí, por isso que eu digo a vocês que eu não quero só colocar a questão em gabaritar. De repente, a questão da sua prova é o que está no caput, na cabeça do artigo 29. Qual é o número de membros do Conselho Federal? Marque aí. O Conselho Federal será constituído por 18 membros brasileiros, diplomados em engenharia, arquitetura ou agronomia, habilitados de acordo com esta lei, obedecida a seguinte composição. Ele fala aí 15 representantes de grupos profissionais, sendo 9 engenheiro representante de modalidade de engenharia estabelecida em termos genéricos pelo Conselho Federal, no mínimo 3 modalidades de maneira a corresponder às formações técnicas constantes do registro nele existente, e 3 arquitetos e 3 engenheiros agrônomos, tá? E a linha B fala um representante da escola de engenharia, um representante da escola de arquitetura e um representante da escola de agronomia. O parágrafo 1º diz que cada membro do Conselho Federal terá um suplente. O parágrafo 2º diz, do artigo 29, que o presidente do Conselho Federal será eleito por maioria absoluta dentro dos seus membros, né? Seus membros. Tranquilo até aí? Aí, continuando, artigo 30, né? A parágrafo 3º, a vaga do representante nomeado, veja bem, de repente, você tem que entender que a questão pode ser esse parágrafo 2º do artigo 29. O presidente do Conselho Federal será eleito por maioria absoluta dentro dos membros. Professor, essa é a questão? Não, estou falando que essa pode ser outra questão, tá? Parágrafo 3º do artigo 29 diz que a vaga do representante nomeado pelo presidente do Conselho será preenchida por seu suplente. E agora, a cereja do bolo, vamos aí para o artigo 31, que é a questão que nos permite gabaritar. Os representantes das escolas ou faculdades e seus suplentes serão eleitos pela maioria absoluta de votos em assembleia dos delegados de cada grupo profissional designados pelas respectivas congregações. Então, é absoluta. Olha só o artigo 32, vamos ler também, que diz que os mandatos, é muito importante, marque aí, ó, os mandatos, tá, dos membros do Conselho Federal e do presidente serão de 3 anos. Anote aí, que de repente essa é a questão da sua prova. Qual é mesmo o mandato dos membros do Conselho Federal e do presidente? 3 anos, de acordo com o artigo 32. E o parágrafo único diz que o Conselho Federal se renovará anualmente pelo terço de seus membros, tá? Muito bem, muito bem. Então vamos agora, mais uma vez, ratificando o erro da letra B, tá? Você vai ter que fazer a leitura do artigo 29, tá? Até o 32, mas você observa que o erro está no artigo 31, que não é maioria
simples, como falou aí na questão, e sim maioria absoluta. Qual seria o erro da C? A C falou que o Conselho Federal Regional que durante 2 anos faltar sem licença é errado. Olha o que diz o artigo 50. Acompanhe comigo. O Conselho Federal ou regional, o conselheiro federal regional, que durante 1 ano faltar sem licença prévia a 6 sessões consecutivas ou não, perderá automaticamente o mandato, passando este a ser exercido em caráter efetivo pelo respectivo suplente. Então, a questão C está errada de acordo com o artigo 50, tá? E, como nós falamos anteriormente, o gabarito vai ser justamente a letra D de dado, porque é a redação do artigo 45. Diz assim: as câmaras especializadas são os órgãos dos conselhos regionais encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às respectivas especializações profissionais em infrações de código de ética. Não esqueça, dou um recado para vocês, de fazer a leitura do que, professor? Do artigo 46, tá? O artigo 46 ele traz as atribuições das câmaras especializadas. Na minha humilde opinião, é fortíssimo candidato para cair na sua prova esse artigo 46, tá? Então, questão 1, letra D de dado. Vamos para a questão 2. A questão 2 é uma questão ainda sobre a Lei 5.194 de 66. Lembrando que eu vou abordar nessas 50 questões todas as legislações aí do concurso de vocês, tá? Os principais temas, em cima de questões que foram aplicadas e também questões, algumas, uma ou outra elaborada por mim, tá? Questão recente, essa questão 2, ela traz a seguinte redação. De acordo com a Lei 5.194 de 1966, que regula o exercício da profissão de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo e dá outras providências, as qualificações de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo só podem ser acrescidas à denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de, a letra A fala, profissionais que possuem o título de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, B, professores e magistrados, C, juízes de direito e desembargadores, D, profissionais com doutorado, E, profissionais com acervo suficiente. Qual seria o gabarito? Questão de concurso esta, hein? Você marcaria o quê? Antes de nós marcarmos, faça a leitura comigo ali do tema do uso do título profissional entre o artigo 3º e o artigo 5º. Acompanhe comigo. Entre o artigo 3º e o artigo 5º. O que diz o artigo 3º? São reservadas exclusivamente aos profissionais referidos nesta lei as denominações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, acrescidos obrigatoriamente as características de sua formação básica. Parágrafo único. As qualificações que trata esse artigo poderão ser acompanhadas de designações ou outras referentes a curso de especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação. Agora o artigo 4º é a cereja do bolo. Olha o que diz. As qualificações de engenheiro, arquiteto, engenheiro agrônomo só podem ser acrescidos à denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais que possuam tais títulos. Então ficou tranquilo aqui que o gabarito, na questão 2, em concordância com o artigo 4º, é a letra A. E para finalizarmos esse bloco, o artigo 5º diz que só poderá ter em sua denominação as palavras engenharia, arquitetura ou agronomia, a forma comercial ou industrial, cuja diretoria for composta, em sua maioria, de profissionais registrados nos conselhos regionais. Perfeito? Bem, vamos dar uma pausa, um break. Se você quiser adquirir esse material completo, com a correção agora da 3ª questão até a questão 50, vá diretamente na plataforma do meu site, por lá pode pagar um Pix no cartão de crédito ou no boleto bancário. Se quiser também, me chama no WhatsApp aqui, a nossa equipe passa o Pix, você fala diretamente com ele, manda seu nome, e-mails, cadastra você também. Mais informações no meu Instagram, você pode seguir também, dou dicas por lá. E não esqueça de fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. E você futuro servidor, futura servidora, empregado público do Conselho Regional de Arquitetura em todo o Brasil, em especial vocês do Estado do Pará. Um abraço e até os nossos próximos encontros.